Você que visita o canal já está habituado a me ver fazer perguntas para começar os episódios. Você que chegou agora, esse é o primeiro episódio que eu não começo com uma pergunta. Mas você pode estar se perguntando assim, tá, mas para que as perguntas no início do episódio? A gente que gosta de ler, a gente gosta também de fazer perguntas. Nós temos interesses e curiosidades. A gente quer saber onde é que a gente vai repousar a nossa atenção e o que vem depois disso. E ao longo desses 62 episódios, esse é o 62º, a gente explorou diversos assuntos de literatura, psicologia, filosofia, passando por desdobramentos dessas áreas, neurociência. Sempre tentando extrair perspectivas fidedignas, perspectivas interessantes que tivessem por trás desses assuntos. Porque a gente não quer só ler, a gente quer extrair uma perspectiva que seja aderente com a realidade, mesmo que seja ficção. O fato de ser ficção não quer dizer que não tem uma fidedignidade por trás do que está sendo falado. Então, se você chegou aqui por curiosidade e ficou ao longo desses episódios, parabéns, você é uma pessoa curiosa. E se você viu esse thumbnail desse episódio em algum lugar e clicou, muito bem, você chegou ao lugar certo, você também é uma pessoa curiosa. Vamos falar sobre curiosidade hoje? Esse é o último episódio de Ler o Mundo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo. Antes de avançar no episódio propriamente dito, eu queria agradecer a sua companhia, a sua paciência e a sua curiosidade. Eu sei que eu trago assuntos densos aqui, esse não é um canal de influencer, ele é um canal para discutir assunto denso, então provavelmente exigiu bastante aí da sua atenção, da sua conexão, para você entender do que eu estava falando. E eu fico muito feliz por isso, eu acho que esses são assuntos que valem a pena. Né? Eu não sou uma pessoa que sou dada a small talk, eu não vou te conversar com você numa terça-tarde se vai chover ou não, eu vou conversar sobre Schopenhauer e era isso que a gente vinha trazendo até aqui. E eu fiquei muito feliz com as reações das pessoas, principalmente agora que elas sabem que vai acabar, porque deu para ver que tinha um interesse. Agradeço inclusive as reações que houve ao longo do tempo. A gente que faz YouTube, né, eu sou um passageiro no YouTube, mas a gente que constrói conteúdo para rede social, a gente é invisível. Enquanto você não clicar em nada aqui embaixo, não mandar para ninguém, não comentar, ninguém mais vai ver. Então, para você que compartilhou, que curtiu, que reagiu, muito obrigado. Para você que também assistiu sozinho aí em silêncio, também não falou nada, muito obrigado. Eu sei como é que é também assistir as coisas em silêncio. Esse canal aqui está chegando ao fim, mas foi uma experiência muito proveitosa, eu fiquei muito feliz de contar com a sua companhia. Agora vamos para o assunto. Ah não, eu já ia esquecendo. Veja bem, eu não vou sumir da internet. Eu sou autor, né? Eu escrevi um romance, já falei dele algumas vezes aqui. Esse canal ele era para fazer alguns exercícios, né? Treinar um pouco para falar para a câmera, trazer os meus assuntos, né, que me importam, compartilhar com as pessoas. Mas se você quiser me acompanhar, compra meu livro. Meu livro é muito interessante, eu confio no que eu escrevi e eu tenho recebido muitos retornos positivos das pessoas. Eu vou deixar o link aí na descrição para você. Você pode também me acompanhar no Instagram, lá você vai ver que eu falo sobre diversas coisas parecidas com essa daqui e às vezes com mais profundidade, porque eu não estou só analisando leituras alheias. Né? Eu escrevo crônicas, ensaios, eu escrevo contos. E você me acompanhando lá pelo Insta, você vai continuar consumindo dessas perspectivas que eu trago, mas de uma perspectiva muito mais autoral. Antes de passar para o episódio, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar esse exercício aqui do Ler o Mundo. Agora sim a gente vai falar do episódio. Agora, voltando ao assunto da curiosidade. A curiosidade sempre foi o motor que moveu as minhas leituras e a minha escrita. Eu sou uma pessoa absurdamente curiosa. Eu chegava a pensar que não no passado, mas a minha curiosidade foi inclusive maior do que as minhas dúvidas. E esse meu interesse por filosofia, psicologia, neurociência e tal, sempre teve ligado com as aplicações práticas disso. Se eu esbarro numa ideia ou num fenômeno que ele tem um impacto prático na minha vida, eu quero entender melhor. Eu quero conversar com quem entende, eu quero ler um livro a respeito, e isso sempre me ajudou no meu desenvolvimento pessoal, me ajudou no meu desenvolvimento como artista, né? Para quem não sabe, eu também tive uma banda por 10 anos, pode procurar aí Stoica, né? Stoyca, foi um fruto de muita curiosidade. E essa curiosidade sempre me recompensou. Por isso que eu gostaria de encerrar esse exercício do Ler o Mundo, falando de curiosidade, porque foi a curiosidade que me trouxe até aqui e é a curiosidade que vai me mover para o meu próximo projeto. Muito bem, eu vou apresentar 3 perspectivas diferentes sobre curiosidade. 2 delas são de livros que eu já trouxe no canal. Quando chegar a hora aí, eu vou deixar o link para você ler. E uma delas é de uma leitura recente que eu fiz de um livro espetacular do Jorge Luiz Borges, que ele não vai virar um tema específico aqui no canal, porque está acabando, mas eu te recomendo ler esse livro. Quando chegar aqui na hora, vai entrar o livro aí e tal, procura esse livro que vai fazer muito bem, você sendo ou não sendo escritor. Quem já é curioso, provavelmente vai encontrar mais fôlego, mais ânimo para continuar sendo curioso com essas perspectivas que eu vou trazer.
e quem não se acha curioso. Eu espero que ao final desse episódio eu tenha te vendido a ideia de cultivar a sua curiosidade. Muito bem, a primeira ideia que eu vou trazer vem do livro Mindfulness, da Ellen Langer, foi o primeiro episódio que eu trouxe aqui. E é uma ideia incrível que diz o seguinte, que a curiosidade, ela mantém você no presente. Sem a curiosidade, você vai sempre interpretar os fatos que estão acontecendo na sua vida com a matriz cristalizada do passado, uma matriz rígida, que são padrões confortáveis, porque a gente precisa reter energia, economizar energia e acaba recorrendo a padrões que já estão instalados na nossa mente. Só que eles dispensam a possibilidade de você fazer perguntas e aprender coisas novas. E até de você considerar a hipótese de que você não sabe sobre aquele fenômeno que está acontecendo. E aí você acaba confiando nessas respostas rígidas, cristalizadas, que não são capazes de responder o que está acontecendo agora. E isso pode incorrer em te colocar em situações repetitivas. Vamos supor que você não aprendeu ainda sobre relacionamento, sobre divisão de papéis no relacionamento, sobre expressar os seus sentimentos. E você acredita que não é para se aprender isso, que a gente não precisa falar sobre os nossos sentimentos, a gente não precisa se expressar. Pode acontecer que ao longo de 1, 2, 3, 4 relacionamentos, você sempre entre numa crise no relacionamento que advenha de você não expressar os seus sentimentos e as suas necessidades. Isso quer dizer o quê? Dentro do paradigma da curiosidade dela. Que se você tivesse aberto para ter curiosidade a respeito do que está acontecendo no relacionamento, pode ser que você descobrisse que você se comunica mal, que você não expressa necessidades, interesses, medos, angústias, etc. E aí, isso pode ser a raiz de algum tipo de sofrimento. E essa repetição de padrões, em última instância, ela vai acabar reforçando a sua explicação de mundo, de que as coisas são assim mesmo, de que você sempre vive as mesmas coisas porque as pessoas são assim ou assado e que isso não vai mudar. E aí o ciclo se repete. Você consegue ver isso? Então, dentro dessa perspectiva dela, curiosidade reside em você admitir que você não sabe de tudo e você não sabe, inclusive, do que você acha que sabe. E você manter essa mentalidade de aprendiz frente aos desafios, aos fenômenos que acontecem na sua vida. Eu vou pensar um experimento que ela narra no livro, que é muito interessante, que é, nem todo mundo gosta de futebol. A gente está nessa época de futebol, mas tem gente que não gosta, né? E aí eles pegaram dois grupos de pessoas que não gostavam de futebol. O grupo experimental e o grupo de controle. O grupo experimental, eles pediram para assistir uma partida de 2 horas. E pediram para essas pessoas identificarem coisas, padrões diferentes, coisas pitorescas, interessantes sobre o esporte. Então as pessoas iam identificar como é que as regras aconteciam, né? Isso aí de maneira espontânea, né? Elas iam identificar sozinhas os temperamentos e atitudes dos jogadores, padrões de jogada e tal. Então, assim, elas iam acabar despertando, assim, desencavando perspectivas, informações interessantes acerca do esporte que elas não gostam e que tiveram que assistir por 2 horas, beleza? Aguenta aí comigo. O grupo de controle assistiu essas 2 horas sem gostar de futebol e sem nenhuma outra tarefa para fazer. Eles não tinham que descobrir nada no esporte. E aí, ao final, ela foi medir o grau de bem-estar, de conexão com aquela experiência, né, de paz, enfim, de alívio da pessoa ter assistido uma coisa que ela não gostou. Basicamente, emoção positiva relacionada à experiência que tinha acabado de acontecer. E, resumindo, o que aconteceu foi as pessoas que tiveram a curiosidade despertada, cutucada, relataram mais bem-estar, uma experiência mais positiva consumindo aquelas 2 horas do esporte que elas não gostam, em comparação às pessoas que não gostavam do esporte e assistiram sem tarefa nenhuma. O que isso quer dizer de maneira resumida? Quando você se interessa por algo, e nesse caso o algo é um negócio desconfortável, desagradável, que você não gosta, o tempo passa de uma maneira mais agradável, porque você vai se conectando com aquilo. Você constrói, você escolhe se conectar com aquilo. Então você sai dessa experiência difícil com mais perguntas resolvidas, mais respostas e mais íntegro, em vez de sair apenas desgastado. Muito bem. A segunda ideia que eu vou trazer, ela vem de um livro que eu também trouxe no canal, que chama Introdução a Sistemas Familiares Internos, do Richard Schwartz. Eu já falei dele aqui, e ele é um psicólogo que tem uma teoria terapêutica revolucionária, gosto muito dessa teoria, assiste o episódio, compra o livro, garanto para você que vai ser bom para você. E nesse modelo, a curiosidade ela é um pilar de saúde mental e de bem-estar. Por quê? Dentro do modelo, nós somos coletividades internas, então tem um monte de Jorge aqui dentro. O Jorge que sofreu, o Jorge que está protegendo o que sofreu, o Jorge que vai correr para resolver porque o que está protegendo não deu conta. Então tem uma série de dinâmicas acontecendo aqui. Tem atores, jogos e regras acontecendo.
Se a gente se deixa levar de maneira rígida, ele usa essa palavra, essa rigidez cognitiva, a gente deixa esses papéis tomarem conta do nosso piloto, eles mandam na nossa vida. Então a gente passa a ficar refém da roda viva das situações. Se a gente, via curiosidade, começa a se perguntar por que eu me senti mal em tal situação? Por que eu fiquei engatilhado com tal conversa? Por que em tal outra situação eu sempre ajo de um jeito? Por que em tal outra situação eu sempre assumo tal papel? Essa curiosidade vai começar a fazer você ver as suas partes. E aí, você vendo as suas partes e os papéis delas, você vai passar a ser capaz de orquestrar, de operar ali dentro, intervir e colocar a sua identidade para jogo, que ele chama de self, né? Colocar o seu self dentro dessa orquestração, para que você seja um indivíduo consciente tomando decisões a seu favor, em vez de estar ao revés, né, à revelia dessas decisões aí do seu inconsciente. Essa investigação, na minha opinião, ela vale tanto para o mundo interno, que é quando a gente analisa as nossas partes, quanto ela vale para relações externas, né, que é uma projeção aí dessa teoria dele para fora. Dito isso, vou fazer uma ressalva aqui que é o seguinte: sofrimento e desconforto não precisam de grandes justificativas para serem válidos. A gente sofre, porque a vida é assim, né? Como trouxe no episódio do Schopenhauer aí sobre as dores do mundo. Só que apenas o reconhecimento de que você está sofrendo não necessariamente indica para onde você pode seguir para se livrar, para transcender, sublimar esse sofrimento. E aqui é uma diferença interessante da Ellen Langer para o Richard Schwartz, até porque eles falam de coisas diferentes. Mas a Ellen, ela está nessa etapa de identificar as coisas. Esse experimento do futebol, você está identificando ali variáveis e que você identifica também quando você tem curiosidade com relação à sua vida interna. No Schwartz é diferente. Ele está fazendo perguntas de causa e efeito. Ele quer saber, assim, por que essa parte existe? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com essa outra parte da minha identidade que ela está sobrecarregada? E dessas respostas você começa a ver melhor seus padrões de comportamento, eventuais feridas do passado que deixaram padrões aí dentro. E quanto mais respostas fidedignas, aderentes à realidade você tiver a partir dessas perguntas, mais a possibilidade aparece de você ser capaz de se reinventar aí dentro. E a outra coisa para finalizar a minha ressalva é: você não precisa tentar isso tudo sozinho. De novo, você sabe o que eu vou falar agora, né? Procure um bom terapeuta, uma boa terapeuta. Bons terapeutas, eles fazem muita diferença. E esses terapeutas de sistema familiar interno, os bons terapeutas, eles podem te ajudar muito aí nessa busca e nessa curiosidade. E para fechar essa perspectiva do Schwartz, uma coisa interessante aí, é uma segunda vantagem da curiosidade, é que ela permite você reenquadrar a sua percepção. Vou explicar direito o que é reenquadrar a percepção e depois eu vou falar dos desdobramentos disso. Reenquadrar a percepção é o seguinte: vamos supor que você se julgasse demais porque tinha que estar tudo perfeito. Sei lá, aconteceu alguma coisa no passado, você se tornou uma pessoa perfeccionista. Então, se você não fizer perfeito, você não presta. Essa é uma percepção. Se não fizer perfeito, você não presta. E aí vamos supor que depois de muitas curiosidades e perguntas, e eventualmente pegar um livro do Schwartz para ler, fazer uma terapia de sistema familiar interno, você reenquadra essa percepção. Então não é mais se fizer tudo perfeito não presta. Eu no passado só era amado se fizesse tudo perfeito. Mas eu posso ser amado sem fazer tudo perfeito. Pronto, você reenquadrou a percepção. A partir de agora, se você conseguir praticar, tocar essa bola para frente, isso passa a ser uma percepção nova. E a gente aqui, um parênteses dentro do parênteses, saber reenquadrar a percepção é um poder especial. É um superpoder. Eu não estou dizendo para você pegar e falar: nossa, essa fratura exposta, ela parece um sorvete de morango, que coisa incrível. Não, fratura exposta é fratura exposta. Mas o que eu estou dizendo é que tem muitas coisas aí dentro, na sua cabeça, que elas são percepções fraturadas, que foram formadas no passado, e que elas são totalmente passíveis de reenquadramento. Né? Você se tratando com alguém que se importa com você e que tem competência, você é capaz, sim, de dar, com um volume tal de curiosidade, de interesse, de trabalho, de reenquadrar essas perspectivas. E isso aí é no que se trabalha praticamente todo o trabalho do Schwartz. Terceira ideia vem de um livro que eu acabei de ler, vou deixar ele aí, a arte para você, que é o Borges Oral e Sete Noites, que são reuniões de aulas do Borges. Jorge Luiz Borges é um autor incrível, meu mestre aí, um dos meus mestres de escrita. São aulas dele sobre literatura, civilizações, imaginação, obras clássicas. E o próprio livro ele é uma demonstração de curiosidade. Uma coisa muito interessante de uma pessoa curiosa é que a curiosidade da pessoa te contagia. E o Borges ele é tão apaixonado por aprender essas coisas que dão interesse a ele, que você chega na metade do livro querendo ler tudo que ele já leu. E essa fabulação dele, Borges é um grande fabulador. Essa fabulação também é um aspecto da curiosidade. Uma mente saudável, ela é naturalmente curiosa. E fabular é natural para todo mundo. Nem todo mundo que fabula precisa virar escritor.
Ler, se fabular aqui, pensar ideias, hipóteses, especulações e tal. Mas ter essa capacidade te permite ampliar a sua percepção, pensar em hipóteses diferentes, de vivências diferentes, o que torna a sua cabeça mais flexível, como eu estava falando ali na parte do Schwartz. E o Borges, ele olha para temas diversos ali, temas até que eu já consumi anteriormente, com um tipo de curiosidade que acaba me fazendo aprender. Por exemplo, ele fala da Divina Comédia. Eu li a Divina Comédia e eu senti lá que o Dante estava querendo crucificar todo mundo que ele não gostava. Era um documentário das pessoas que ele não gostava e do elogio das pessoas que ele gostava. E o Borges traz uma visão completamente diferente, como se o Dante tivesse sonhado a Divina Comédia. Olha o nível dessa fabulação que vem da curiosidade. Como se o cara tivesse sonhado aquela história. E aquela história estava pronta no sonho dele antes de estar pronta no livro. E aquilo fosse um reflexo, usando a linguagem da época, que era do cristianismo, de céu e inferno, para reler a realidade na frente do Dante. Uma puta de uma fabulação, uma puta de uma aula de literatura, de percepção. E o Borges vai fazer isso com o budismo, vai fazer isso com o Oriente, vai fazer isso inclusive com o livro enquanto suporte. Ele dá uma aula de por que o livro é muito interessante, o livro é um instrumento mágico na sociedade. E ele propõe leituras e formas de ler essas coisas, que elas fogem das nossas percepções cristalizadas. É melhor ler isso, e isso é uma coisa que ele fala no livro, ele fala assim, é melhor você ler o autor do que você ler o resenhista do autor. Por quê? Porque o autor ele vai te dar uma expressão clara da curiosidade dele. E o resenhista não, ele vai tentar te explicar o que o autor queria dizer. Vou aproveitar essa última ideia que eu trouxe do Borges, né, do livro inteiro, ele como ideia, para falar um pouco do encantamento da curiosidade. Porque quando você está curioso, um sinal de que você está curioso é esse interesse inevitável. Quando a gente não está curioso, a gente está desencantado. A gente acha que já sabe das coisas, acha que não precisa aprender, acha que as coisas vão acontecer sempre da mesma forma. E eu acho que esse encantamento, ele é uma força de vida. O que eu quero dizer com isso? Se você estiver mantendo a sua curiosidade regada, cultivada, fertilizada, você está vivendo mais, você está vivendo melhor. E é por isso que eu estou te vendendo a ideia de defender a sua curiosidade, de não deixar a rede social esmagar a sua curiosidade, não deixar o algoritmo desidratar a sua curiosidade, não deixar o sistema capitalista esmagar e desidratar e tornar a sua curiosidade minguada e repetitiva. Por quê? Porque você passa a viver menos, você passa a viver a partir dos olhos dos outros, a partir das teorias dos outros e das regras que geram recursos para os outros. E em determinado momento, essa curiosidade ela vai mudar. Se você mantiver a sua curiosidade aí como uma plantinha forte, que nem essa que eu tenho aqui, foi regada aí ao longo de todos esses episódios com muito carinho, você vai deixar essa etapa de curiosidade da Ellen Langer, que é manter-se no presente, para ir para essa etapa de curiosidade que é mapear a sua vida interna, que é a do Schwartz, você conhecer as suas partes aí dentro e saber orquestrá-las, tocar aí a sinfonia da maneira mais harmônica possível. E vai chegar numa curiosidade que te conecta com o mundo externo, que é essa curiosidade do Borges, onde tudo passa a ser interessante, tudo passa a ser fonte de vida. E você, o que você acha desse assunto? Tem a ver com o momento de vida? Tem a ver, está precisando aprender a ter curiosidade? Me conta aqui nos comentários, eu prometo ler aí nesses períodos, né, apesar do canal estar acabando, né, tenho muito interesse, muita curiosidade de saber o que você acha dessas coisas que eu trouxe aqui ao longo desses 62 episódios. E, lembrando, né, o canal está chegando no fim, mas se esse assunto é uma coisa interessante para outras pessoas que você gosta, que você ama, não deixe de mandar, sempre tem alguém precisando de uma perspectiva nova para despertar a própria curiosidade. Um grande abraço e a gente se vê por aí.